Vem comigo porque agora é hora de saber quais são os cuidados que você deve ter com seus cabelos, né? A gente gosta muito da moldura que o nosso rosto tem, a gente cuida dos cabelos, sempre tem um cuidado especial. Só que dependendo da estação do ano, eles precisam de mais ou de menos hidratação. É bom saber como fazer isso e quais são os produtos que muitas vezes a gente inclui no nosso dia a dia e que podem estar agredindo os nossos cabelos. Tudo bom? Seja bem-vinda! Tudo jóia, graças a Deus. Bom, muitos são os produtos que estão aqui na nossa mesa. Muitos deles a gente costuma usar com uma certa frequência. E eu queria que você desmistificasse também ao longo da nossa conversa a questão dos prendedores de cabelo, porque muita gente condena terrivelmente os elásticos, as presilhas, as piranhas, por conta da tração. Será que realmente isso é verdade? As pessoas em casa querem saber. Na verdade, os prendedores que tem metal, as piranhas de metal, ou aqueles elásticos que para unir tem o metal, ajudam a quebrar o fio naquela área de contato. Mas ajuda a arrancar o fio da raiz ou não tem tanta força para isso? Arrancar da raiz só se você faz um rabo de cavalo muito apertado, você puxa muito e ao longo de meses e anos pode ter um efeito de tração, mas isso é muito raro. A alopecia tracional, que é você perder esses fios aqui da parte da frente, é mais como uma população étnica, que faz aquelas tranças bem grudadas e permanece, né? Então, os famosos mega, os alongamentos no cabelo, isso sim, se não for feito com cuidado, pode causar uma calvície em quem nas tem mulheres. A tendência à calvície, que os fios vão ficando mais finos, depois caem, se você apoia aquela região do aplique nesses fios, aí acentua a queda, então faz com que progrida e perca mais rapidamente os fios, sim. Tá. Agora, o nosso cabelo, o nosso corpo, a nossa pele, consegue acompanhar tanta mudança de temperatura? Porque, pensa bem, né? As pessoas em casa também devem estar com essa dúvida. A gente estava aí num calorão danado na semana passada. De repente vem um frio daqueles. A pele sente logo a primeira coisa que a gente percebe é o ressecamento, né? Quando não chove, a gente percebeu aí esses mais de 60 dias sem chuva, a mão ficava muito seca. Isso acontece com os cabelos também? Eles também têm uma consequência, um reflexo dessas mudanças climáticas? Bom, no caso, a temperatura, o tempo estava bem seco, né? Tava. Isso é bom para o couro cabeludo, né? Quanto mais seco, melhor para o couro cabeludo. Se estiver muito seco, pode gerar um pouco de inflamação. Mas com frio, a gente toma banho com água mais quente, aumenta a oleosidade, aumenta a inflamação no couro cabeludo e faz com que ele caia um pouquinho mais rápido. É um fio que é reposto, mas o fio cai um pouquinho mais rápido, gente. Tá certo. Bom, outra coisa que a gente usa muito, faz parte também do meu dia a dia e de tantas outras mulheres, são esses produtos aqui, ó. Secador de cabelo, babyliss, a prancha, esses produtos que trazem temperatura excessiva para o nosso cabelo. Essa temperatura realmente é excessiva ou é uma temperatura que o cabelo tem capacidade de suportar? O ideal é dar uma distância em relação ao couro cabeludo. Então eu até trouxe aqui o secador. Se possível, o uso do secador não é proibido, mas usar menos, mais para secar um pouquinho aquele fio que está próximo do couro cabeludo, principalmente se for dormir, é para evitar dormir com o couro cabeludo úmido, molhado, porque isso aumenta a proliferação de fungos, faz o cabelo ficar um pouquinho mais oleoso, mais inflamado e cai mais rápido. Isso de fato é ruim, então, isso não é mito, é verdade. Não durma de cabelos molhados. Sim, isso é verdade. Mas a gente pode lavar os cabelos todos os dias, desde que não durma com ele molhado. Ah, pode? Pode e deve. Se tiver uma tendência à oleosidade, pode e deve. É bom, então, lavar todo dia? Tem gente que pensa que não, que está protegendo o cabelo, segurando a oleosidade nele. Não é legal, então? Não é legal. Se fica oleoso, é uma forma de inflamação que faz o cabelo cair um pouquinho mais rápido. Isso não leva a calvície, que é genética, e faz o cabelo afinar e você com o tempo perde os cabelos. Mas no final, se o cabelo cai um pouco mais rápido, quando você vai fazer um rabo de cavalo, acaba tendo menos volume. Eu trouxe até um difusor, porque a ideia é, se for secar os cabelos, usar um difusor, porque ele já dá uma distância adequada que você não irrita, não queima o couro cabeludo. Ah, entendi. Muito bom. Tem perguntas para você também, viu, doutora Leila Bloch, que é dermatologista? Tem perguntas das pessoas nas ruas. A gente foi até as ruas para saber quais são as dúvidas mais frequentes do pessoal aí. Vamos lá. Olá, bom dia. Meu nome é Gina. Eu gostaria de saber se o uso contínuo de condicionador e creme para pentear pode deixar o cabelo oleoso. E aí? Gina, se você usar continuamente bem próximo do couro cabeludo, sim, aumenta a oleosidade e faz o cabelo cair um pouquinho mais rápido. Agora, pode usar da metade para baixo sem problemas, desde que tire completamente, não fique resíduo próximo do couro cabeludo. Tá.
ok. Agora, essas toucas aqui, falando ainda dos produtos que estão aqui, a famosa touca térmica, ou essas que a gente não liga na eletricidade, em que momentos que a gente deve utilizar? Olha, em quem tem tendência ao cabelo mais ressecado, ou que faz coloração, luz, acaba ficando mais ressecado nessa região das pontas, pode ser feito uma vez por semana. Pode ser feito uma vez por semana, não mais do que isso. E lembrar de tirar os resíduos do couro cabeludo. Tá, mas aí também tem que preservar a raiz, nunca passar o condicionador na parte do couro cabeludo. Não, porque essa região, né, no folículo, a gente tem a glândula sebácea que está continuamente produzindo oleosidade. Então, a gente, em geral, o couro cabeludo não é ressecado. Entendi. A gente tem que atentar também para a questão do tempo em que essa touca térmica fica no cabelo, para não queimar ou não trazer temperatura excessiva para ele também? 20 a 30 minutos já é suficiente, não mais do que isso. Sim. Tá certo. Tem mais uma perguntinha das pessoas nas ruas, diretora, para a gente acompanhar? Vamos a ela. Oi, meu nome é Débora e eu gostaria de saber se caspa é sinal de cabelo sujo. Tô pegando aqui o computador, o famoso tablet, porque tem pergunta daqui também. E aí, caspa é sinal de cabelo sujo? Então, a caspa é uma forma, nós conhecemos como dermatite seborreica, é uma forma de inflamação, sim, e pode indicar que está faltando lavar o cabelo com produtos adequados, com shampoo de controle de oleosidade, anti-caspa, que tem antifúngicos. Então, é algo que deve ser evitado mesmo. Tá. Bom, uma outra dúvida que as pessoas têm, principalmente as que têm tendência à queda de cabelo, é com relação ao uso de bonés, de boinas, como a gente tem aqui, lenços no cabelo. Se isso realmente mantém um ambiente abafado ou até úmido, isso pode gerar mais queda de cabelo? Se você usar mais do que 2, 3 horas por dia, pode dar um efeito de obstrução mecânica que aumenta a oleosidade. Tá. Então, não mais do que isso. E aqui nós trouxemos bonés assim, um pouco boina, um pouco mais pesados. Hoje em dia tem bonés que tem aquela telinha, que são mais leves. Permite uma ventilação, um tecido dry fit, mesmo que tem um efeito de protetor solar também, que tem aquele tecido adaptado, que são mais indicados. Tá, porque eu já ouvi, não foi uma vez só, mas algumas pessoas dizendo que eu tô com queda de cabelo, por isso que eu tô andando com meu cabelo sempre preso, ou sempre dentro de um chapéu, ou de um boné, então isso não é indicado. Não, deve deixar os cabelos limpos e soltos. Tá, ok. Agora, o que mais daqui que você pode apontar como produtos que podem trazer um dano para o cabelo? Tiaras, os elásticos ou essas faixas, isso pode causar algum tipo de tração ruim para o cabelo? Bom, na verdade, aqui a gente trouxe uma tiara que é uma tiara de metal, e o metal pode quebrar os fios tracionados, a mesma questão dos elásticos. Aqui esses elásticos são elásticos mais apropriados, alguns até melhores, aqueles em formato meio de fio de telefone, são os que acabam machucando menos. A questão dos pentes, que é melhor usar pentes que não tem efeito antiestático, como por exemplo os de plástico, não são os melhores, então é melhor pentes de madeira ou mesmo de osso, tá? Quando a gente pensa na escova progressiva, enfim, procedimentos cumulativos com coloração, o ideal é sempre saber o que você fez e se é compatível ou não. Porque muitas vezes são incompatíveis, formol, tilglicolato, que são agentes alisantes, e junto com um tonalizante que tenha um despigmentante, um clareador, pode gerar quebra de fios. Aí isso é trágico, não tem muito o que fazer, tem que esperar crescer. Tá, tem que dar o tempo que o cabelo vai pedir daí, né? Então quer dizer que o alisamento em si, ele não é tão nocivo para o cabelo, mas desde que ele seja um cabelo virgem, que não tenha passado por nenhum tipo de tratamento químico tão recente, é isso? Na verdade, do ponto de vista médico, Regina, o que mais importa é o couro cabeludo e o fio que nasce dele. Então, o ideal é não fazer nada, os fios ficam mais viçosos, a cutícula fica preservada. Mas se nós dermos uma distância de 2, 3 dedos em relação ao couro cabeludo, não há tanto problema. O ideal é não deixar que isso entre em contato com o couro cabeludo, porque irrita e pode fazer o cabelo cair mais rápido. Tá certo. Mesmo os pacientes que fazem transplante de cabelo, que fazem tratamentos contra a queda de cabelo, tem que usar shampoos que são menos agressivos, shampoos de controle de oleosidade, porque é o mais indicado. É legal usar shampoo anti-resíduo uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias? O shampoo anti-resíduo, ele é um shampoo de limpeza mais forte. Ele é indicado uma vez por semana no máximo. Quem precisa. Tá. Não para todo mundo. Pergunta da Fabiana Dias para você, doutora Leila. Gostaria de saber se posso substituir o condicionador por uma máscara de hidratação diariamente.
A gente deduz que o cabelo dela tá precisando de uma carga extra de hidratação, tá um pouco ressecado. Você indica uma atitude assim ou não? Como uso diário, é mais indicado o condicionador mesmo. Uma máscara, mais uma vez por semana ou 2 vezes, ou fazer uma hidratação em salão, parece mais indicado para ela. Ah, é? A Genice Costa pergunta, faço amaciamento há 10 anos, meu cabelo é ressecado, o que posso fazer? Isso, conforme o tempo, prejudica? Ela quer saber se, de repente, acumulativamente falando, se o cabelo dela vai ficando pior. Ela fazendo relaxamento, né, não deixa de ser química, então deixa o cabelo um pouco mais ressecado e mais danificado, aumenta a quantidade de ponta dupla, tudo. É sempre interessante dar uma descansada para o fio preservar. Mas aquele fio que já danificou, que já perdeu as pontes de hidrogênio, já não tem mais elasticidade, tudo, muitas vezes a solução é a tesoura mesmo. Ah, é, né? Dá uma cortadinha pra ele ficar mais forte. Sim. É verdade que o cabelo gosta de tesoura? Tem gente que evita cortar o cabelo, ele vai ficando com a pontinha cada vez mais fraquinha, né? Bom, o cabelo ele tem uma resistência tensa, uma resistência de elasticidade e com o tempo ele vai perdendo, né? Dependendo dos danos, dos fatores extrínsecos, vento, poluição, da sua alimentação, então ele fica mais ressecado e tende a ficar com pontas duplas mesmo. Considerando que ele cresce 1 centímetro por mês, o ideal é a cada 3, 4 meses cortar essa mesma quantidade para mantê-lo sempre ali, fica tão né? bom quando a gente corta, né? A pontinha fica tão gostosinha, tão inteira, assim. É bom, o cabelo acho que agradece mesmo. Mas o mais importante é o fio que sai do couro cabeludo, pensando em vitalidade. É de dentro para fora como você se cuida, como você se alimenta, como você trata do seu couro cabeludo. A alimentação, então, tem um papel muito importante na saúde do fio do cabelo também. Na saúde do fio, sim. O que a quantidade pode de oligoelementos, vitaminas. Bom, alimentos gordurosos, o que pode não ser legal para alimentos gordurosos vão aumentar a produção de glândulas sebáceas, vão aumentar a oleosidade e a inflamação, né? É interessante falar o que pode favorecer algumas vitaminas que têm oligoelementos ricos em selênio, zinco, mas o mais importante é a alimentação em que você não precisa de vitamina. Então, verduras escuras, frutas secas, castanha do Pará, nozes, amêndoas, em pequena quantidade para não aumentar o colesterol, são indicados. E o cabelo é muito sensível à alimentação. Se você deixa de comer 100 calorias por dia, por exemplo, então pessoas fazem dietas malucas, o cabelo já sente, já cai um pouquinho mais rápido. Então, para perder peso, sim, mas aos poucos, uma dieta orientada. Com saúde, né? Com certeza. Sim. Por isso que durante a gestação, os cabelos passam por várias fases diferentes, né? Não só na gestação, mas depois na amamentação, quando vem aquele momento da queda mais intensiva de cabelos que a gente tem, a partir do 2º, 3º mês, depende da pessoa, a mulherada normalmente fica num pânico. E de fato, porque realmente a quantidade é grande, né? Mas durante a gestação é ótimo, durante a gestação, né? O cabelo fica lindo. Segura o cabelo por causa das alterações hormonais. E aí depois do parto tem também o choque do parto, que é um estresse para o organismo, e toda a readaptação dos hormônios ao estado de não grávida, além da perda de peso. Então 85% das mulheres, 3, 4, 5 meses até após o parto, vão ter uma queda de cabelo, que é considerada normal. Agora, se depois dos 5, 6 meses continua caindo muito o cabelo, ela percebe uma diminuição de volume, ainda mais se tem história na família, ou se já tinha menos cabelo, aí é interessante procurar um médico dermatologista para investigar. Tá certo. É interessante que a gente entenda, inclusive a doutora Leila Bloch trouxe pra gente uma animação que mostra a estrutura do fio. Porque pra gente entender o que a gente deve fazer para preservá-lo saudável, é importante que a gente conheça a estrutura do fio. A gente tem essa animação aí, eu queria que você explicasse pra gente. Então esse é um vídeo que mostra em detalhe o fio e vai ampliando, mostrando cada vez em maior aumento a unidade folicular, que na verdade a unidade folicular ela é composta. A haste é a parte externa que nós vemos e a unidade folicular que é composta por uma glândula sebácea, um músculo eretor do pelo, né? E o fio. Nós temos normalmente as unidades foliculares podem ter 1, 2, 3 ou até 4 fios. Quando a gente olha no aumento do mesmo orifício sai mais de um fio, né? A média temos mais unidades de 2 e 3 fios. Esse é um corte, uma transecção, mostrando a unidade folicular, os fios e a unidade. E quando nós fazemos a cirurgia de transplante capilar, é essa unidade que nós tiramos. E essa unidade que é colocada, restabelecida para quem perdeu o cabelo. Que interessante. A gente pode então comparar um fio de cabelo com um lápis, por exemplo? Que ele tem uma estrutura, um núcleo, depois uma outra parte por fora que protege. Sim, tem a medula, que é a parte interna, né?
o córtex, que dá resistência, elasticidade, e a cutícula, que é a parte externa. A cutícula que tem que estar sempre ali fechadinha, se ele está danificado, ela fica aberta, e aí tende a ponta dupla, a quebra do fio também. Tá certo. Bom, muitos são os produtos que estão à nossa disposição no mercado hoje para que a gente mantenha esse cabelo saudável, esse cabelo bonito. O que a gente tem que saber é dosar as quantidades, porque muitas vezes a mulher se depara diante do espelho com o cabelo ressecado e quer correr atrás de uma série de produtos, de técnicas mirabolantes para reverter esse quadro o quanto antes. E às vezes é uma questão de paciência, tem que esperar o cabelo se recuperar, tem que dar o tempo dele, cortando aos pouquinhos, dependendo do dano que a gente causou com químicas, não é, doutora? Essa é uma grande verdade. Tem como recuperar, mas dependendo do dano, não tem, é só deixar o cabelo crescer mesmo. É verdade. Muito obrigada pela sua participação Obrigada a aqui você, no Revista gente. de hoje. Doutora Leila Bloch, dermatologista, que participou aqui, tá bom? Até uma próxima. Até. Obrigada.